Olá, vamos falar hoje sobre uma figura que, uau, é simplesmente extraordinária, o apóstolo Paulo. Fora Jesus, pouquíssimas pessoas suportaram tanto sofrimento em nome do Evangelho. A história dele é uma aula, sabe? Uma aula poderosa sobre resiliência e fé. E para a gente ter uma ideia do tamanho do compromisso de Paulo, a gente precisa dar uma olhada na lista de coisas que ele passou. E olha, é uma lista que impressiona. Vale a pena a gente parar para entender a profundidade disso. Então se prepare porque a lista é longa. Tribulação, aflição, perseguição, fome, sede, nudez, o perigo constante da espada. Mas não para por aí não. Ele sofreu espancamentos, açoites, foi apedrejado, passou por naufrágios. E as viagens eram cheias de perigos. Perigo de rios, de ladrões, perigo na cidade, no deserto, no mar. E como se tudo isso não bastasse, ainda tinha a pressão diária de cuidar de todas as igrejas. A vida de Paulo estava longe de ser um mar de rosa. Pois é, quando a gente ouve uma lista dessas, a pergunta que vem na cabeça é: como? Como é que uma pessoa aguenta tanto sofrimento, uma coisa atrás da outra, e ainda assim continua firme na sua missão? Essa é a grande questão que a gente vai investigar agora. E é aqui que a gente chega no ponto central. Porque se a lista de sofrimentos já é de cair o queixo, a confiança que ele demonstrava era algo ainda mais impressionante. A força dele claramente não vinha de si mesmo. Vinha de um lugar muito, muito mais poderoso. E a resposta está aqui, nas próprias palavras de Paulo. O segredo da vitória dele não era só aguentar, mas ser mais que vencedor. E a chave de tudo está nessa frase: por meio daquele que nos amou. A vitória dele estava totalmente ligada ao amor de Cristo. E olha, isso não foi algo que ele disse uma vez e pronto. Era uma convicção, uma certeza profunda. O raciocínio dele era o seguinte: se Deus entregou o próprio Filho por nós, como ele mesmo escreve em Romanos 8,32, então o que poderia nos separar desse amor? Nada, absolutamente nada. Essa era a âncora dele no meio de qualquer tempestade. Para a gente entender que tipo de amor é esse, que amor é esse que dava essa força toda para o Paulo, tem uma história, uma ilustração muito forte que ajuda a gente a visualizar o que significa esse amor que sofre. O médico missionário Wilfred Grenfell contou que, uma vez, chegou ao hospital uma mulher com queimaduras gravíssimas. O que tinha acontecido? O marido dela, bêbado, jogou uma lamparina de querosene nela. A situação era terrível. Ali, do lado da cama dela, prestes a morrer, estava o marido. E também um juiz. O juiz, claro, insistiu para que ela contasse a verdade, que ela tinha pouco tempo. Por um momento, ela evitou olhar para o marido, mas então, o olhar dela encontrou o dele. E com as últimas forças que ela tinha num gesto de amor que a gente mal consegue compreender, ela olhou para o juiz e disse só isso: Senhor, foi apenas um acidente. E com essas palavras, ela se foi, protegendo o homem que a tinha ferido tão gravemente. Isso é o que se pode chamar de amor que sofre. Um amor tão profundo que está disposto a abraçar o sofrimento de propósito pelo bem de outra pessoa. Foi exatamente esse tipo de amor que Paulo sentiu vindo de Cristo, um amor que se sacrificou por ele. E foi esse amor que o motivou a suportar tudo pelo Evangelho. Só que essa fé do Paulo não era algo que ficava só dentro dele, sabe? Não era uma fé passiva. Pelo contrário, ela o empurrava para a ação. E é fascinante ver como essa motivação toda se transformou em estratégias de missão super eficientes, mesmo nas piores circunstâncias. A fé de Paulo se traduzia num plano muito claro. Primeiro, ele focava em cidades-chave, centros de influência como Corinto e Éfeso, porque sabia que de lá a mensagem se espalharia mais fácil. Segundo, ele pensava no futuro, investindo na formação de novos líderes, como Timóteo e Tito, para garantir a continuidade do trabalho. Terceiro, ele tinha um método, sempre começando o seu alcance nas sinagogas de cada cidade. E quarto, mesmo de longe, ele se fazia presente, usando suas cartas para instruir, corrigir e encorajar as igrejas que ele fundou. Ok, e o que tudo isso tem a ver com a gente hoje? O que a vida e a fé de Paulo nos ensinam para as nossas próprias caminhadas? A grande lição aqui é que isso não ficou no passado. Do mesmo jeito que Paulo foi sustentado no meio de um sofrimento que a gente nem imagina, essa mesma fonte de força está disponível para quem enfrenta desafios hoje. A única força que de fato consegue nos manter de pé nos tempos de provação é o amor de Cristo. E isso nos leva a uma pergunta final, para a gente pensar mesmo. A questão não é ter uma força própria, mas se conectar a essa fonte de força que vem de fora.
De que maneira o amor de Cristo pode, na prática, sustentar alguém no meio das suas próprias provações e dos desafios da vida? Fica aí o convite à reflexão, e se essa mensagem trouxe alguma inspiração, curtir e compartilhar é uma forma de abençoar a vida de outras pessoas com essa poderosa história de fé e superação. Muito obrigado pela companhia.